Olá! Conectar o cérebro humano a computadores sempre pareceu coisa de ficção científica, né? Mas olha, essa fronteira já está sendo cruzada. A grande questão é, será que o único jeito de fazer isso é com uma cirurgia, abrindo a cabeça? E se existisse uma alternativa quântica? É isso que a gente vai descobrir. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai mergulhar na próxima grande fronteira da tecnologia, o nosso cérebro. Depois, vamos entender direitinho a proposta cirúrgica da Neuralink. Em seguida, vamos explorar uma alternativa surpreendente, o tal do capacete quântico. Aí, colocamos os dois lado a lado para comparar e, no final, a gente fecha com uma reflexão sobre os futuros que cada tecnologia propõe. Então, vamos começar pelo começo. O cérebro. Ele é talvez a coisa mais complexa que a gente conhece no universo. E agora estamos muito perto de começar a decodificar ele de jeitos que, até pouco tempo atrás, eram impensáveis. Pois é, a ideia de interface cérebro-computador, ou BCIs, como o pessoal chama, saiu dos livros e virou uma verdadeira corrida tecnológica. Empresas como a Neuralink, do Elon Musk, estão transformando teoria em algo bem real, com o objetivo de criar uma ponte direta entre o nosso pensamento e as máquinas. E quando se fala em BCI, um nome sempre aparece primeiro na conversa: Neuralink. A empresa do Elon Musk tem uma visão que, acredite, vai muito além de só tratar doenças. A meta de curto prazo, claro, é super nobre, ajudar pessoas com paralisia a controlar um computador ou um celular com a mente. Mas a visão de longo prazo, declarada pelo próprio Musk, é outra história, é bem mais ambiciosa. Ele fala numa fusão, uma simbiose mesmo, entre a mente humana e a inteligência artificial. A ideia seria garantir que a gente não fique para trás, sabe? E como é que isso funciona na prática? Bom, o coração da tecnologia é esse aí, o implante N1, apelidado de D-Link. Ele tem o tamanho de uma moeda e é feito para substituir um pedacinho do crânio, ficando totalmente invisível debaixo da pele. E desse chip saem esses fios, que na verdade são eletrodos. Eles são incrivelmente finos e flexíveis, mais finos que um fio de cabelo. E essa flexibilidade é o pulo do gato, porque permite que eles se mexam junto com o cérebro, diminuindo o risco de danificar o tecido cerebral. Agora, para inserir esses fios tão delicados, não dá para ser com a mão de um cirurgião, por mais habilidoso que ele seja. É preciso um robô. Esse robô cirúrgico usa um sistema de visão super avançado para mapear e desviar dos vasos sanguíneos, inserindo cada fio com uma precisão absurda. Então, aqui está o ponto crucial. Apesar de toda essa tecnologia, a abordagem da Neuralink é, na sua essência, invasiva. E como toda cirurgia no cérebro, ela vem com riscos sérios. Essa é a grande troca. Uma conexão direta e de altíssima velocidade com os neurônios, em troca de um procedimento cirúrgico bem complexo. Mas e se existisse um outro jeito? Uma maneira de ler a atividade do cérebro com a mesma precisão, mas sem precisar de um único corte? É aqui que a história dá uma virada interessante. A resposta pode estar na física quântica. Basicamente, sensores quânticos são aparelhos que usam as regras bem malucas do mundo subatômico para medir coisas com uma sensibilidade inacreditável. Eles são tão precisos que conseguem detectar os campos magnéticos minúsculos que os nossos neurônios geram quando conversam entre si. E isso nos leva direto para a Circa Magnetics. É uma empresa que saiu de um centro de pesquisa lá no Reino Unido. Eles pegaram essa tecnologia de sensor quântico e criaram algo que parece revolucionário. O primeiro scanner cerebral que uma pessoa pode vestir, como um capacete, e que funciona enquanto ela se mexe, anda e interage com o mundo. E o potencial disso é gigantesco. Pensa só, em vez de ficar totalmente imóvel dentro daquela máquina de ressonância magnética enorme, um paciente com epilepsia, demência ou Parkinson poderia ter o cérebro monitorado em tempo real, fazendo as atividades do dia a dia. Isso poderia simplesmente transformar o diagnóstico e o tratamento dessas doenças. Ok, agora que a gente já conhece as duas propostas, vamos colocar uma de frente para a outra para entender bem as diferenças. Vamos lá, o resumo da ópera. De um lado, o chip da Neuralink, um método cirúrgico e invasivo que busca uma conexão super rápida para o cérebro, pensando lá na frente numa simbiose com a inteligência artificial. Do outro lado, o capacete das cercas magnéticas, totalmente não invasivo, focado hoje em diagnóstico e pesquisa, com a enorme vantagem de ser seguro e de permitir que a pessoa se mova livremente. Então, o que a gente tem aqui não são apenas duas tecnologias competindo. São, na verdade, duas visões bem diferentes sobre o futuro da nossa relação com o nosso próprio cérebro.
O caminho da Neuralink é sobre dar um upgrade na gente, sabe? Sobre transcender as nossas limitações biológicas e, de certa forma, nos fundirmos com a inteligência artificial. É uma visão de integração. Já o caminho da Sereca Magnetics é sobre compreensão. É sobre criar ferramentas seguras para a gente entender e curar doenças observando o cérebro sem precisar mexer nele. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Para onde a gente deveria direcionar os nossos maiores esforços agora? Para a fusão total com a tecnologia que nós mesmos criamos ou para entender e curar a biologia que já existe dentro de nós? A resposta, com certeza, vai definir a próxima era da humanidade.